Glória a Deus. Poder sentar, igreja. Fica à vontade. Você está na casa do seu Pai, do nosso Pai. Que alegria poder estar aqui hoje trazendo a palavra. Acho que há uns 4 anos atrás, mais ou menos. Não sei se nessa época, mas há uns 4 anos atrás eu estava recebendo uma oração, não sei se essa época do mês que eu digo, né? Aqui em cima do pastor Sandoval. Eu estava retornando aos caminhos do Senhor. E eu não sei se tinha alguém aqui nesse dia, não sei se alguém lembra, algum irmão lembra. E ele orou pela minha vida e pela vida do Johan, né? Dizendo que o Senhor estava escrevendo de novo essa minha história. E hoje eu estou muito feliz, irmãos. Apesar de estar falando assim, tranquilo, quem me conhece sabe que eu sou um cara bem intenso nas amizades, nas trocas, nas conversas. E hoje eu estou muito feliz quando recebi o convite do Wesley, nosso coordenador da Rede Move. Fiquei muito grato mesmo. Esperei por esse dia, sabe? Que nem o jogo da final da Copa do Mundo. É você pregar no culto de domingo na sua igreja. Para todo seminarista, isso é uma honra demais. E hoje é a primeira vez que estou pregando na minha igreja. Já preguei em domingo em outras igrejas. Mas um domingo à noite é a primeira vez, então sou muito grato. Feliz com Deus, feliz com os irmãos, porque me sinto em casa. Olho os rostinhos daqui. Só gente conhecida, alguns que eu não conheço, talvez. Mas o amor de Cristo nos une. Estou feliz também pela presença do Rafael, meu irmão que está presente, seu amigo, que veio aí para nos prestigiar. Deus abençoe a vida de vocês. Irmãos, sem mais delongas, senão vou ficar aqui resenhando com vocês muito tempo, ainda mais que é um culto de jovem. Chegou minha predileta aí, ó, minha noiva. Glória a Deus pela tua vida. Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo ao seu amado filho, na fé, Timóteo, 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, bem lá no finalzinho da Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 2. Quem achou, diga, eu amo a Bíblia. Quem não achou, diga, eu também. Tem gente ainda procurando aí que eu vi um eu também. Todos acharam? Amém? Glória a Deus. Nós vamos ler apenas o versículo 22. Nós estamos no culto Move. Eu estava orando ao Senhor desde que o Wesley me enviou esse convite. E veio nitidamente esse versículo à minha mente e eu comecei a mergulhar nele, a meditar nele para entender o que o Senhor queria falar aos nossos corações nesta noite. Obrigado, Igor. Deus te abençoe, meu irmão. Vamos junto. Amém? Vamos ler? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Tem aqui atrás. Vamos ler, começar um versículo. Vou chegar aqui um pouquinho para o lado, mas se quiser acompanhar na sua Bíblia, fique à vontade. Vamos ler? Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. Aqui na minha versão NVI vai dizer o seguinte: fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que, de coração puro, invocam o Senhor. Feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor mais uma vez. Pai bendito e glorioso, nós te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade, Pai, porque nós não éramos merecedores. Na verdade, nós não somos merecedores até hoje, nós não temos o que oferecer a Ti, mas o Senhor, na sua infinita bondade, misericórdia e graça, nos alcançou, Pai. E nós somos gratos a Ti, Senhor, porque não fomos nós que demos um passo até a Ti, mas foi o Senhor que se movimentou até nós.
a partir do momento em que enviou o Teu Filho Jesus Cristo para nos alcançar, Senhor, para nos trazer restauração, Pai, para nos trazer vida a tudo aquilo que estava morto. Nós somos gratos e pedimos a Ti nesse momento, Pai, que a revelação das Escrituras, aquilo que o Senhor quer revelar conosco, seja exposto nesse momento, porque os nossos corações estão abertos para ouvir a Tua palavra. Fale conosco, assim eu oro a Ti, libera o Teu Espírito sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, é uma alegria, de fato, estar aqui com vocês hoje, poder trazer essa verdade num culto Move. Apesar de eu estar aqui com as minhas 2 entradas, não ria. Você pode chegar lá também se você for mais jovem aí. Até os meus 21 anos eu não tinha essas entradas no cabelo. Hoje, com 31, já aparece aí algumas entradas, né, meio que apontando que o meu futuro não será muito agradável nessa área. Mas eu me sinto jovem e por isso que eu gostaria que o Senhor pudesse ministrar algo que fale ao nosso coração no tempo atual, no tempo em que vivemos, para que nós pudéssemos refletir, e não apenas refletir, mas entender que a palavra de Deus, ela, a partir do momento em que chega até nós, o apóstolo Tiago, ele deixa muito claro isso, para nós não sermos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Então, a ideia aqui hoje é para que os nossos corações estejam abertos, não apenas para poder ouvir, amém? Mas para que, a partir desse ouvir, gere um comportamento, uma transformação, né? Uma mudança de rota. Se eu estou indo para uma direção, eu paro, viro totalmente e vou na outra direção, porque é isso que o Evangelho faz conosco. E a carta de Paulo ao seu filho amado na fé, como Paulo gostava de chamá-lo, essa forma preciosa de entender que Timóteo era alguém muito querido, muito próximo. E aí, como nós estamos no culto Move hoje, no culto jovem, eu posso dizer que Paulo tinha a ideia de falar que Timóteo era seu cria. Eu ouvi um ainda aí? Caraca, misericórdia, Jesus. Mas é essa a ideia, essa proximidade, essa conexão que Paulo tinha com Timóteo, até porque em uma de suas viagens missionárias, Timóteo estava ali como um discípulo e, a partir desse ponto, Paulo chama ele para perto para poder caminhar junto. E Timóteo, dali para frente, se torna alguém muito íntimo de Paulo. E essa carta, como nós estamos dizendo, estamos refletindo sobre ela, é uma carta de admoestação, é um papo reto de Paulo com Timóteo. Paulo chama Timóteo como se fosse para um canto, uma ideia, um tete-a-tete, para fazer com que Timóteo entendesse que não há mais tempo a perder com certas questões. Com aceitação, com um complexo de inferioridade, com as nossas mazelas, as nossas emoções, porque há uma urgência apresentada aqui nesse texto. Aliás, Paulo ele já tinha mandado uma carta a Timóteo, a primeira. E o que estava acontecendo nesse tempo? O que cercava Paulo e todo o contexto da época? A gente entende que esse alerta, esse papo reto de Paulo, ele era tão sério porque Nero, que era um imperador romano, ele começou uma perseguição com os cristãos para que pudesse matar todos os cristãos daquela época, no primeiro século da igreja. E Nero, ele era tão cruel, tão terrível, que ele foi capaz de matar a sua esposa, a sua mãe, matar os seus amantes. Tão terrível e cruel que era Nero. E ele lança essa perseguição sobre os cristãos. O apóstolo Pedro, inclusive, também escreve uma carta próximo, no mesmo tempo. E Nero, ele incendeia Roma com a ideia de trazer essa culpa sobre os cristãos, dizendo que eram os cristãos que estavam fazendo isso. Ele era terrível. E Paulo, ele chega para Timóteo e a gente enxerga esse cenário aqui apresentado para nós. Paulo, ele estava numa prisão
Dessa vez, diferente da primeira que esteve antes, a primeira prisão que ele esteve antes, ele podia passear entre o palácio, conversar com as pessoas. Já nessa prisão, 6, 7 anos depois da primeira prisão que ele teve, ele estava numa prisão marmotina, não tinha acesso, era escuro, não tinha como chegar qualquer tipo de ajuda, e até mesmo as pessoas estavam correndo naquela época com medo de serem mortos. E por que é importante a gente pensar sobre isso? Porque quando eu olho para essa carta, esse versículo que nós lemos, na verdade, quando nós olhamos para 2 Timóteo, em todos os capítulos, aparecem mais de 27 palavras incisivas, palavras diretas para Timóteo. Paulo ele não faz questão de negociar ou de massagear o ego de Timóteo ou fazer qualquer coisa que pudesse fazer com que Timóteo se sentisse amado, pudesse se sentir impulsionado, motivado a viver a vida cristã. E é nesse cenário caótico que a gente encontra esse missionário da igreja, ao nosso ver, o maior missionário da igreja, chegar para o seu jovem discípulo. Os estudiosos acreditam que Timóteo, quando ele é chamado para perto para caminhar com Paulo, ele tinha por volta de uns 15 anos. Já quando ele recebe essa carta, ele já tem por volta de uns 20 e poucos anos. E aí, a gente se depara com esse cenário, porque Paulo ele deixa bem claro para Timóteo, e é o que o Senhor também está trazendo para nós nessa noite, sobre a importância de permanecer na fé em Cristo Jesus, a importância de se afastar de todo tipo de corrupção, a importância de se opor aos falsos ensinos, ideologias, pensamentos que o mundo tem tentado trazer para nós. Inclusive, o que o mundo sabe fazer de melhor é enganar os cristãos. Nós somos enganados muito fácil, meus irmãos. A verdade é essa. Só que quando a gente olha para essa instrução, para Timóteo pregar o evangelho com todas as suas forças, essa instrução, como eu disse, incisiva de Paulo a Timóteo, a gente pode compreender que não se tratava de uma mensagem simples, meus irmãos. A ideia não era essa. Paulo ele traz um senso de urgência. E como eu disse, é essa ideia que hoje o Senhor quer trazer aos nossos corações. O Wesley falou aqui sobre a sensibilidade espiritual que nós precisamos ter quando Deus quer falar algo conosco. Amém? A gente não pode andar disperso. E quando eu digo disperso, não é conversar às vezes, falar um oi com o irmão que está no culto. Mas andar disperso é não só aqui dentro, mas principalmente lá fora. Entender a urgência que o Evangelho traz para nós. E aí, a gente enxerga essa urgência apresentada para Timóteo nesse momento. E aí a gente pensa que, talvez, por que essa urgência? Surgia essa pergunta no nosso subconsciente. Por que urgência em atentar para isso? Ah, Felipe, não tem um imperador querendo matar os cristãos. Não tem aqui ninguém que nos persegue. Mas a ideia que Paulo apresenta a Timóteo é que a urgência aqui apresentada, ficou um pouco redundante, me perdoem, mas é que o nível de seriedade que eu trato as coisas do reino de Deus diz sobre a clareza e a profundidade que eu tenho sobre a eternidade. Meu irmão, deixa eu te falar uma realidade. A maneira como nós tratamos a adoração, o louvor, a mensagem, a oração em casa, a leitura da palavra, tudo isso vai refletir, ou melhor, vai revelar a forma que nós enxergamos a eternidade. E a verdade, irmãos, não se sintam ofendidos comigo. Não se sintam ofendidos comigo. Mas o Evangelho é uma escolha da nossa parte. É uma escolha que nós temos que fazer. Quando Paulo ele escreve para Timóteo,
essa carta e ele chega nesse versículo, ele não faz questão de falar, olha, Timóteo, fuja do imperador, para de pregar a palavra, se esconde aí em uma caverna, alguma coisa. Não. O que Paulo faz questão de trazer clareza para Timóteo naquele momento é, fuja do pecado. Fuja do pecado. E aí a gente precisa refletir, porque o nível de seriedade, como eu falei, que eu trato as coisas do reino de Deus, diz sobre a clareza e a profundidade que eu tenho de eternidade. Se parar para pensar sobre a eternidade, não quero entrar nesse aspecto, mas eternidade é viver o mesmo dia, todos os dias. Já pararam para pensar nisso? E parece que a gente calcula a eternidade vivendo vários dias novos, coisas, vai ter novidade no céu, porque o Senhor ele é fonte inesgotável disso. Mas vai ser apenas um dia que nós vamos viver eternamente com o Senhor. E aí eu queria trazer nesse momento alguns pontos para a gente refletir nessa mensagem, porque há essa urgência apresentada a nós, há esse alerta que o Senhor traz através dessa carta a Timóteo, que precisa ter esse peso nas nossas vidas hoje, para que a gente entenda que não tem mais como perder tempo. E quando eu digo sobre perder tempo, é justamente nesse ponto. Quando o apóstolo fala para Timóteo, fuja, ele não está falando para Timóteo flertar com algo, negociar com algo. E nós achamos que somos crentes o suficiente para poder flertar, negociar, brincar com certas coisas, principalmente pecados. E a gente não entende que lá no princípio, quando Deus traz a condenação na morte física e espiritual na vida de Adão, não foi preciso que Adão pecasse 10 ou 100 ou 5.000 vezes. Foi apenas um pecado e de desobediência. Desobediência. A ideia aqui é apresentada, irmãos, assim como Jesus ele chega no Evangelho e diz, olha, se o teu olho direito te faz pecar, arranque e o lance fora. Se a tua mão direita te faz pecar, arranque e a lance fora. A ideia aqui não é a mutilação. Nós não servimos a um Deus com essa característica. Mas a verdade é que nós precisamos entender que o que precisa é esse distanciamento do pecado, é esse afastamento. A Bíblia é muito clara quando o apóstolo Paulo escreve aos irmãos de Tessalônica e diz, olha, fuja da aparência do mal. E a verdade é que a gente às vezes vê a aparência do mal e dá tchau, chama para tomar uma aguinha, um café. E a ideia aqui, irmãos, não é falar de vocês, é porque o Senhor falou ao meu coração isso. E não dá mais para a gente brincar disso. Não dá mais para negociar com a verdade do reino. O Senhor ele é muito claro quando ele diz para aquele homem que estava juntando tesouros e os seus celeiros aumentavam cada vez mais. E ele diz, louco, louco, hoje mesmo vão te pedir a tua alma, o que você tem para apresentar? E se hoje o Senhor nos viesse e chamasse para sentar no banco com Ele, o que nós teremos para apresentar, juventude? Será que nós iríamos dar desculpa de Senhor, eu não consegui mais uma vez? Porque muitas vezes eu faço isso. Muitas vezes eu faço isso, irmãos. A minha ideia não é te emocionar. Mas eu faço isso, o Senhor falou isso comigo profundamente. E a gente precisa escapar de tudo que nos faz tropeçar, de tudo que nos faz nos afastar do nosso Senhor, porque Ele é a fonte, Ele é a eternidade para nós. Não dá mais para negociar. A gente não sabe o dia de amanhã. A Bíblia é bem clara quando diz que a única coisa que pode nos afastar de Deus é o pecado.
E é o que Paulo está falando para Timóteo. A urgência não é para ele se esconder da perseguição, não é para ele poder fazer mais um curso, buscar conhecimento. Mas ele diz, olha, o básico funciona, a sã doutrina funciona, é só se afastar do mal, é buscar o Senhor, dia após dia, buscar o Senhor. E essa é a realidade que está apresentada diante de nós, irmãos. Sabe, quando eu orei ao Senhor, eu falei, Senhor, não tem algo diferente para poder falar, Senhor. Querendo negociar com Deus a verdade. Mas a verdade é que não tem como negociar aquilo que é para poder ser marcado ao nosso coração, irmãos. Precisa de um senso de urgência da nossa parte. Precisa de uma postura, de um posicionamento. Não dá mais para perder, sabe, tempo com questões banais de aceitação, coisas superficiais de que fulano olhou torto, ou que não falou comigo, ou que talvez eu ainda não consegui ter um tempo para fazer aquilo que eu tanto queria. Não dá mais. Essa é a verdade. Não dá mais. Não tem como, irmãos. E tudo isso está condicionado ao que eu falei no início. Qual é o nosso senso de eternidade? Se hoje nós pudéssemos medir a eternidade, como que nós podemos medir? Como que pode ser medida? Paulo ele faz questão de chamar a atenção para Timóteo. Paulo ele faz questão de apertar a rédea com Timóteo. Porque talvez, assim como alguns estudiosos relatam, Timóteo era alguém que estava em conflito. Timóteo era alguém que estava preocupado, com medo. Talvez esperando a aceitação da igreja em Éfeso, porque ele estava lá liderando essa igreja, um jovem pastor. E Paulo, ei, Timóteo, não dá tempo. Eu já estou sendo apresentado como oferta de libação. O que Paulo diz com isso é que ele já estava à beira de sua morte. E ele faz questão de trazer essa verdade, e hoje o Senhor está nos trazendo essa verdade, e aí a gente precisa perguntar para nós mesmos, será que a gente quer isso mesmo? Servir a esse Deus, servir a esse Senhor? Será que tem? Que nós queremos isso? É preciso um desinteresse com o mundo. E aqui é a segunda ideia que eu queria trazer, irmãos. Desinteresse com as coisas do mundo. Porque a gente só vai conseguir chegar a um ponto de ter desinteresse com o mundo a partir do momento em que a gente fugir do pecado. Estava lendo um livro ontem, na verdade, estou lendo esse livro, Kryptonita. Minha amada Letícia ganhou ele, estava refletindo sobre ele. O autor do livro, não sei se alguém aqui já leu, mas ele traz a ideia do pecado como se fosse a kryptonita. E aí, como na história em quadrinho, ou como nos filmes que nós conhecemos, muitas vezes o super-homem, chamado para fazer o bem, para salvar os necessitados, resgatar os perdidos que estavam sem ter uma esperança, ele muitas vezes não percebia a presença da kryptonita que estava próximo de um local. E quando ele se dava conta, os poderes dele já tinham se perdido, já tinha ido embora, e quando ele via, ele estava pior do que um ser humano normal. E ele faz essa alusão, essa conexão, trazendo que nós, cristãos, somos como esse super-homem. Porque nós fomos dotados, assim como o apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo, no versículo... Recordo-me da sua fé não fingida, só um minuto, meus irmãos, que eu me perdi. Amém. No versículo 7, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas o quê? De poder, amor e equilíbrio.
Poder. Poder. Poder, Felipe? Poder. Porque parece que a gente esqueceu dessas coisas, que o Senhor nos deu autoridade para entrar o enfermo, impor as mãos sobre ele e ele ser curado. Parece que isso está tão distante. A realidade de pregar para os cativos e oprimidos. Parece que está distante essas coisas. Mas tudo isso porque o pecado tem enfraquecido o povo de Deus. O pecado tem tirado a nossa força. O Senhor, Ele não se relaciona com aqueles que têm, de forma deliberada, esse anseio por fazer aquilo que não agrada ao Senhor. E é preciso um desinteresse da nossa parte com as coisas do mundo, porque o apóstolo Paulo ele vai falar, fuja dos desejos. E desejo está relacionado à vontade. À vontade. Talvez hoje a sua vontade, misericórdia se você dá uma glória a Deus por isso, era ter ficado em casa assistindo Argentina e Espanha. Mas você veio para a casa do Senhor e glória a Deus pela tua vida. Talvez a sua vontade era ter ficado em casa dormindo nesse domingo de tarde, porque você vem de uma escala 6x1. Mas você está na casa do Senhor. Mas a verdade, o que o Senhor está nos chamando, irmãos, entenda bem, presta atenção aqui em nome de Jesus. O Senhor, Ele não quer apenas um desinteresse da nossa parte por aquilo que nós falamos que nós não fazemos. Como assim, Felipe? É muito fácil falar de coisas que a gente não faz, irmãos. Eu não bebo, eu não fumo, eu não saio, eu não vou para balada, eu não traio, eu não minto. A gente pode botar uma listinha muito boa sobre isso, não pode? Nós somos excelentes em fazer isso. Mas o Senhor não está interessado em pessoas que não deixam de fazer, mas em pessoas que se colocam à posição, como o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo, e fazem aquilo que Ele espera de nós. O próprio Senhor Jesus Cristo, Ele vai dizer que se a nossa justiça, ela não sobrepor a justiça dos fariseus, de nada está nos servindo. E essa sinceridade, seriedade que nós precisamos ter com nós mesmos para entender o que o Senhor está falando ao meu e seu coração. Sabe, não dá mais para negociar, para flertar. É preciso um desinteresse hoje, uma postura hoje. Da nossa parte. Amém? É preciso, irmãos. É interessante que o texto diz sobre a juventude, mas o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, do versículo 9, ele vai falar que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, o povo exclusivo de Deus, nação santa. E essa ideia é de tirar a responsabilidade apenas das pessoas que talvez estejam à frente da igreja ou à frente da vida espiritual que nós almejamos. A mensagem de hoje é para que a gente possa entender que não é apenas um fugir, mas o apóstolo Paulo ele vai dizer na sequência o que é preciso ser feito. O apóstolo Paulo, ele deixa bem claro que fuja dos desejos malignos da juventude. E faz o quê? Tem como botar o texto aqui para mim, por favor? Isabela, Pedro aí atrás. Glória a Deus pela vida de vocês. Vamos olhar para que a nossa visão também capite o que o Senhor espera de nós. Foge também das paixões da mocidade e faz o quê? E segue. Não basta apenas deixar. Não basta apenas escapar. Não basta apenas fugir. É preciso seguir. Um velho ditado dizia que quem não sabe o que quer, para qualquer lugar, está valendo. Quem não sabe onde vai, qualquer lugar importa. Já parou para pensar nisso, irmão? Conjectura aqui comigo agora. Talvez você vai pedir um Uber para ir para casa, ou você já pegou um Uber na sua vida.
E a gente entra no Uber e fala assim, tia Juliana. Na verdade, num táxi ou no Uber, que o Uber já vai a corrida, me perdoe, I'm sorry. Mas a gente entra no táxi, e aí o taxista vai fazer qual a pergunta? Para onde você vai? E aí imagina se nós chegássemos para ele, irmão, e falássemos assim, qualquer lugar. Qualquer lugar. Qualquer lugar tá bom. E o que ele ia falar? Calma aí, não, qualquer lugar não tem como eu te levar. Preciso que você me... E assim é a nossa vida, irmãos. E é isso que Paulo está falando com Timóteo nessa carta. Não é só as questões banais e insignificantes, mas é ter um propósito, uma direção, e é o que o Senhor está nos chamando hoje nesse culto Move. Não só para a juventude, como eu disse, mas para todos nós, porque nós somos a igreja, o sacerdócio de Deus. Saber para onde ir, pedir revelação espiritual, o Espírito que habita em nós, nos conduzir. E ele deixa bem claro, apenas conduzir, não, mas seguir a justiça. Com a ideia de que nós precisamos entender que a justiça que foi imputada na cruz do Calvário, ela não é só capaz de nos perdoar dos pecados, mas de nos capacitar para viver uma vida totalmente transformada. Talvez você não me conheça, mas como eu disse que 4 anos atrás, antes disso, eu vivi no mundo das drogas. Vivi nesse mundo perdido, bebendo, fumando, saindo. 9 anos, quase 10. Deus mudou a minha história. Mas não bastava apenas eu ficar satisfeito com aquilo que o Senhor começou a fazer, em perdoar os meus pecados. Porque a justiça de Deus imputada na cruz do Calvário, ela é capaz não apenas de nos justificar, mas de capacitar a nossa vida para algo a mais. E o Senhor quer fazer isso conosco, o Senhor quer fazer isso com a sua vida. E é preciso saber o que seguir. Eu gosto muito da perspectiva que John Wesley traz dessa justiça. Eu não sei se todos já ouviram falar da graça proveniente, mas a graça proveniente é essa ideia que nós estamos dentro desse tempo. A graça proveniente é aquilo que está passando como os carros lá na rua. Passando. E sem nós fazermos nada, essa graça está passando na nossa vida. Está passando. Porque ela antecede qualquer coisa, qualquer movimento nosso. Ela nos atrai para dentro desse lugar, ou melhor, para a presença de Deus. Mas a partir do momento em que a gente passa daquela porta, existe a justificação. Já agora já não está mais só as pessoas que estão imparciais àquilo que está acontecendo lá fora. Mas a gente deu um passo porque nós percebemos o que está acontecendo na nossa vida, o que um homem fez por nós. E a partir disso, nós temos a santificação, que é chegar até esse lugar e entender que através da nossa vida, o Senhor quer revelar a sua glória, a sua graça para esse mundo perdido e decaído. O Senhor chama a mim, chama você, jovem, chama você, ancião, chama você, adulto, a proclamar a natureza divina. Mas para isso é preciso seguir a justiça. É olhar para a cruz. E seguir a fé é entrar com confiança. E não somente, como o autor de Hebreus ele declara, que o Senhor ele é o autor e consumador da nossa fé, mas entender que é preciso um movimento da nossa parte para poder crescer na intimidade com o Senhor. Sabe como que a nossa fé muitas vezes pode ser levada de um nível diferente? O que é a fé, irmãos? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, a certeza das que se esperam. E às vezes o que acontece é que a gente não consegue se aprofundar no Senhor, é porque a gente não tem fé de que se a gente muitas vezes deixar alguma coisa, abrir mão de um pecado, de uma prática, de uma certeza, de um achismo, o Senhor ele vai nos revelar algo diferente. Mas é preciso coragem. É preciso coragem da minha e da sua parte. É preciso coragem, irmãos.
preciso coragem. Sabe, o evangelho, ele é ofensivo, mas ele é atrativo, Rafa. Sabe por quê, irmão? Porque ele vai apontar o nosso erro, ele vai nos ofender. Você está perdido, não tem salvação para a tua vida. Mas ao mesmo tempo ele é atrativo, porque da mesma forma que ele nos ofende, o Senhor Jesus, ele estende a sua mão de graça e fala: eu tenho a salvação para a sua vida. Ele estende a sua mão de graça, de misericórdia. E aí, depende de nós. Depende do nosso comportamento. Eu gostaria que, antes de caminhar para a conclusão, o último tópico e a conclusão, me perdoem. Eu queria trazer uma reflexão, porque muitas vezes parece que a gente tem um controle da nossa vida e do tempo, né? Para aqueles que são amantes de filmes, como eu, talvez você tenha visto Percy Jackson, é mole? Misericórdia, Jesus. Misericórdia, Jesus. É mole, pastor? Talvez você tenha visto O Príncipe da Pérsia e as Areias do Tempo, onde ele tem uma adaga que ele aperta e volta o tempo, né? A hora que ele quiser, é só colocar a areia na ampola da adaga e apertar ela e ele volta para o momento em que ele precisar, para o momento em que ele quiser. Mas Areias Mágicas no filme traz essa verdade. Ou talvez a gente possa dar um salto para 2006, um filme muito conhecido, Clique, que o ator Adam Sandler, ele traz essa ideia de que ele pode andar, né, ele dá pause na hora que a mulher dele está trazendo discussões, na hora que precisa cuidar dos filhos, fazer as coisas. E às vezes parece que a gente tem esse controle nas mãos, irmãos. Às vezes parece. Às vezes parece que a gente pode, como se Deus tivesse dado esse tempo a mais para a gente. Mas a verdade é que a gente não tem o controle. A gente não pode sequer acrescentar um côvado, 1 hora, 10 minutos da nossa vida. E aí, chega uma pergunta para nós nesse último ponto, nessa última ideia que eu quero trazer para os irmãos. Como eu trouxe no início, quanto custa a eternidade? Qual o valor? Qual o valor da eternidade para nós? Quanto é que deve custar a eternidade? E a verdade é que essa pergunta, por mais complexa que seja, pastor, ela nos traz para algo óbvio, como eu falei no início. Porque a sensação que eu tenho por muitas vezes, irmãos, é que parece que a gente precisa de uma teologia nova, de uma pregação nova, de uma ideia nova. Parece que a gente chega no culto às vezes e a sensação, e eu estou falando pessoal, tá? Se você não se encaixa, não tem problema, mas muitas vezes o que meu coração me leva é para esse lugar, como se eu fosse chegar aqui e esperasse que o pastor Miqueias, o pastor Jeremias, ou o pregador que estivesse aqui em cima, viesse a falar algo extraordinário, fantástico, que pudesse, sabe, dar aquele na nossa mente. Mas deixa eu te falar uma verdade, que é o que Paulo fala para Timóteo. O básico funciona, irmãos. O simples funciona. Ele funciona. Na verdade, ele sempre funcionou. O que acontece é que a gente fica tentando achar algo extraordinário. Será que hoje no culto Move o céu vai descer, a Shekinah de Deus, e uma glória vai mudar a minha vida? Algo novo vai acontecer, o céu vai se abrir. Não vai. Desculpa te frustrar, mas não vai. O que vai mudar a nossa vida é a gente, a partir dessa palavra ministrada, entender o que o Senhor espera de nós, que é a fidelidade, que é o compromisso, que é a responsabilidade com o reino, como filhos de Deus, filhos renascidos, filhos que nasceram de novo, filhos que não vivem mais na sua natureza antiga. O básico funciona, irmãos. O famoso feijão com arroz funciona. É verdade. Ele funciona.
Nós precisamos de prudência, irmãos, de fidelidade, porque o que está em jogo é a eternidade. E aqui, por fim, eu queria, de fato, concluir a mensagem e dizer que, trazer uma pergunta, falei isso com a Letícia esses dias, ela que mais me escuta. Se nós parássemos para pensar sobre utilidade, porque essa mensagem que o apóstolo Paulo traz a Timóteo, parece que Paulo está falando para Timóteo ser útil. Como nós lemos, e se nós formos ler, traz essa ideia. Mas para pensar sobre utilidade. Qual é o objeto na sua casa que não pode faltar? Talvez geladeira, chuveiro, né? Fogão. Certo? Mas chega a ser um pouco engraçado, porque se nós formos para pensar, né, amor, sobre utilidade, o objeto mais útil da nossa casa é a privada. Você consegue viver sem privada dentro de casa? É engraçado. É para nós refletirmos. Porque se, de fato, a privada é algo mais útil na nossa casa, o que era o certo fazer? A gente comprar uma privada de ouro e deixar na sala. Já que utilidade por utilidade, a gente vai colocar aquilo que é mais importante. Porque o chuveiro, a gente pode tomar banho de balde, a geladeira, a gente pode comprar o alimento no dia e fazer, tem alimentos que não são perecíveis. O fogão a gente pode fazer a lenha. Mas utilidade por utilidade, a privada é a que a gente não consegue viver sem. Mas deixa eu te falar uma verdade aqui, irmãos, em nome de Jesus, para a juventude, para todos nós. O Senhor não está atrás de servos úteis. Deus não te chamou para você ser útil para o reino. Porque essa missão, Ele poderia fazer apenas com falar. Mas o Senhor está atrás de filhos dignos. Porque utilidade não tem nada a ver com dignidade. E nós precisamos entender que aquilo que foi feito na cruz do Calvário por Cristo Jesus traz essa dignidade para nós. Não foi com um simples preço que a minha e a sua vida foi paga. Foi com preço de sangue de alguém santo, justo, que não sabe o que é o erro, que se colocou no meu e no seu lugar para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Jesus Cristo, Ele foi açoitado, Ele foi caluniado, Ele foi traído por nós. Não foram os discípulos, fomos nós, porque nós fazemos isso muitas vezes, quando nós não decidimos fugir, quando nós não decidimos nos comprometer com a verdade. E a gente está sempre cheio de desculpa para o Senhor. E o Senhor não está afim de servos úteis que venham e sirvam e façam as coisas. Mas Ele está atrás de filhos dignos. Dignos de carregar a eternidade dentro de nós, que é o Espírito da verdade. Então, em nome de Jesus, hoje eu estou liberando essa palavra sobre a sua vida, que foi o que Deus liberou sobre a minha. Para com esse negócio de se tornar útil para as coisas, de se tornar útil para o reino. O Senhor quer filhos dignos, como Jesus Cristo foi digno. O apóstolo Paulo, em Filipenses, como foi falado aqui hoje, ele vai trazer essa ideia. Capítulo 2. Que Cristo, Ele não usurpou o ser igual a Deus. Mas, tomando a forma de servo, Ele esvaziou-se de si mesmo. Esvaziou-se. Esvaziou-se. Para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui, irmãos. Em nome de Jesus, eu quero que você entenda que o Senhor, Ele está hoje liberando sobre a nossa vida. Toma posse disso. Está liberando sobre a sua e a minha vida uma unção capaz de poder parar com as desculpas, parar com esses sentimentos que sempre são atrasos para a nossa vida, para que a gente possa se posicionar diante da presença do Senhor. Posso chamar a galera para ficar hoje? Eu queria, nesse momento, orar pela sua vida, meu irmão. Eu queria orar porque
a gente precisa rasgar o nosso coração diante do Senhor, porque por mais que eu esteja aqui há 40 minutos, 43 minutos falando, não adianta de nada se nós não nos comprometermos e abrirmos o nosso coração para o Senhor vir e trabalhar na nossa vida. Então, em nome de Jesus, eu queria que você pudesse nesse momento ficar em pé no seu lugar. Eu costumo falar isso aqui, o dobrar o joelho, o ficar em pé, não está condicionado a que Deus vai nos ouvir por isso, mas é porque a nossa consciência ela fica mais ativa, mais concentrada no que nós estamos fazendo. Então esqueça quem está do seu lado nesse momento. Feche os seus olhos e fale com Deus. Fale com o Senhor e se coloque nesse lugar. A gente tem uma vida inteira ainda pela frente. O Senhor quer fazer da nossa vida, sabe, um canal aonde vai fluir rios de águas vivas, assim como a mulher samaritana, e pessoas serão transformadas através de nós. Nós não acreditamos no acaso, mas nós acreditamos na onisciência do Senhor, que sabe de todas as coisas, e Ele sabia que você estaria aqui nesse dia. Para que Ele pudesse falar ao meu e ao seu coração essa verdade. Não olhe para mim nesse momento, me desculpa, mas se concentre com o Senhor. Se for preciso, feche os seus olhos e diga o quanto você está arrependido de muitas vezes trazer desculpas para o Senhor. Diga para Ele o quanto você tenta acertar, mas não tem conseguido, mas que crê que a partir dessa mensagem ministrada, algo hoje vai ser liberado sobre a sua vida para esse posicionamento. O Senhor, Ele conhece as nossas fraquezas, a minha e a sua. Ele é um Deus pessoal. Ele não é apenas um Deus que é falado pelas pessoas aí fora, mas Ele é pessoal e Ele está olhando para você agora, nesse momento. E Ele sabe da sinceridade do teu coração. Então rasgue o teu coração e diga para Ele que a partir de hoje você vai se comprometer para que a sua vida de fato possa fluir através do Espírito Santo de Deus. Senhor Deus, Pai, Senhor, eu queria ter palavras extraordinárias para falar para os meus irmãos, Senhor. Eu queria poder, Senhor, ser alguém, Pai, que pudesse trazer aqui uma eloquência, Senhor. A verdade é que eu não quero isso, porque, como foi falado aqui hoje, Senhor, no louvor, Pai, o Wesley leu esse versículo, Senhor, que o apóstolo Paulo, a partir do momento em que ele conhece a Teu Filho Jesus Cristo, Pai, ele considera tudo como esterco, Senhor. Tudo para ele perdeu o valor, Pai, tudo para ele perdeu o sentido, Senhor. E assim é para nós hoje, Pai. Nós não queremos que apenas seja mais um culto move, mais um domingo, Senhor. Nós estamos cansados, Senhor, muitas vezes de errar contra Ti, Pai. Mas eu peço a Ti, Senhor, na Tua graça, na Tua bondade, Senhor, manifestada, que é infinita, Senhor. Hoje o Senhor possa se inclinar para nós, Pai, e ouvir o nosso clamor, Pai. Ouvir o gemido do nosso coração, Pai, que muitas vezes é falho e infiel para com o Senhor, Pai. Mas eu dou glórias a Ti, Senhor, porque nessa mesma carta o apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo que mesmo que nós sejamos infiéis, todavia o Senhor permanece fiel. Ah, Senhor, nesse momento, Pai, venha, Senhor, ferir o nosso coração com sede, Pai. Assim como o apóstolo Paulo diz a Timóteo, Pai, para ele poder, Senhor Deus, se apegar no dom que foi liberado sobre a vida dele. Eu peço a Ti nesse momento que Teu Espírito Santo, Pai, traga restauração e renovo na vida dos Teus filhos, Pai. Nesse momento que Teu Espírito Santo possa, Senhor, manifestar a Tua graça, Senhor. Porque a Tua palavra diz, Senhor, que é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. Senhor, que a Tua vontade prevaleça em tudo que nós falamos e tudo que nós decidimos na nossa vida, Pai. Porque a Tua vontade, como o apóstolo Paulo diz, ela é boa, é perfeita e é agradável, Senhor. E nós queremos desfrutar disso, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa, Pai, nesta noite, Senhor,
trazer um divisor de água sobre as nossas vidas, um novo tempo, Pai. Uma nova estação, Senhor. Assim eu oro, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.